Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovanna Rivero. Bom, primeiramente eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a minha amiga Estefânia, que me deu esse livro de presente. Estefânia, muito obrigado, eu amei. Nossa, as suas indicações são muito certeiras. Você me indicou a Carola Saavedra, me presenteou com esse livro porque você achou que eu ia gostar, e muito obrigado, realmente eu gostei muito. E enfim, gente, a Estefânia também é livreira, uma grande amiga e, bom, fica aqui meu agradecimento a ela. E vamos então conversar sobre literatura boliviana aqui no canal. Eu nunca li nada de literatura boliviana, mas olha, depois de ler esse livro, quero conhecer mais autores e autoras da Bolívia, porque, gente, este livro aqui é um baita livro de contos. E, bom, sobre o que é que vamos tratar as histórias do Terra Fresca da Sua Tumba? Bom, aqui no Terra Fresca da Sua Tumba a gente vai ter histórias que são histórias que algumas pessoas podem considerar de terror ou pós-horror, né? Porque hoje existe isso do pós-horror, né? Esses contos aqui lembram os filmes daquela produtora A24, só que numa versão, eu diria, mais sofisticada, porque aqui no Terra Fresca da Sua Tumba, o horror é o horror do mundo real, né? Esse é aquele tipo de livro que mostra que a realidade é muito pior do que qualquer coisa fantasiosa, por exemplo. Eu acho o título desse livro, Terra Fresca da Sua Tumba, muito significativo, porque aqui nessas histórias a gente vai ter uma coisa espacial muito forte, né? Enfim, as descrições que a Giovanna Rivero faz sobre o ambiente em que essas histórias se passam, faz com que esses lugares onde essas histórias se passam se tornem também personagens dessas tramas, e eu acho isso muito fantástico. A Paloma Franca Amorim, que escreveu o pós-fácil desse livro, menciona isso no texto dela, que aliás é um texto excelente, e de que assim, foi uma grande sacada da editora Jandaíra, editora incompleta, né, porque são duas editoras que eles fizeram a produção desse livro, tiveram que é de colocar um prefácio, que o prefácio é da Carola Saavedra e o pós-fácio é da Paloma Franca Amorim, que é uma estudiosa de literatura, e o texto da Paloma, assim, foi muito bacana para pensar o livro. E assim, gente, além desse texto da Paloma que eu achei excelente, os contos também são muito bons. Tem, como todo livro de contos, a gente vai ter aqui nesse livro alguns contos que são melhores do que os outros, só que no caso do Terra Fresca da Sua Tumba, apesar de nem todos os contos serem aqueles contos que você fala assim, oh meu Deus, que conto muito bom, oh meu Deus, que conto maravilhoso, todos os contos desse livro, eles te deixam pensando sobre alguma coisa que é tratada ali neles, eles ficam ali te cutucando depois que você termina de ler. Não são contos que você passa, que você fala assim, ah, ok, próximo. Não dá pra ler assim, contos desse livro seguido. Você precisa dar uma pausa entre cada um para você respirar e pensar sobre o que você leu. E eu admiro muito autores que conseguem fazer isso, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente tem uma demanda por uma literatura que você consiga ler ela muito rápida, que ela seja curta e de que ela tenha um fôlego só. E é muito bom você pegar livros como esse e te obrigam ali a parar e falar assim, opa, peraí, calma aí, você não pode passar para outra história sem ter, enfim, assentado essa que você acabou de ler. E eu achei isso muito legal, apesar de nem todos os contos desse livro serem contos que eu considero contos grandiosos nem nada disso. Mas é claramente visível o talento da Giovanna Rivero como contadora de histórias, a forma como ela vai construindo essas histórias, a forma como ela vai construindo esses personagens. É muito interessante porque toda a atenção dessas histórias, ela está ali dentro daqueles personagens. Geralmente quando a gente vê histórias assim meio pós-horror, meio terrorzão alternativo, a história tá ali no ambiente, né? Tá ali no cenário, tá ali na trama. No caso aqui dos contos do Terra Fresca da Sua Tumba, o horror, né, o mistério, enfim, o suspense está dentro dos próprios personagens e não na trama em si. Claro que a trama contribui, mas na verdade, pelo menos pra mim, o grande ponto deste livro são os personagens. É a forma como a Giovanna Rivero construiu esses personagens, a forma como ela foi, enfim, moldando eles, e eu achei isso muito interessante mesmo. Além de a Giovanna Rivero ter um jeito muito único de contar essas histórias, esse é aquele tipo de livro em que você pega pra ler e você fala que não existem outros parecidos por aí. Claro que ele tem algumas semelhanças com alguns outros livros de contos que eu já li, de latino-americanos até, mas nada que se equipare à
escrita da Giovanna Rivero e eu acho isso muito legal. A América Latina tem essa coisa de produzir autores muito únicos e ler histórias que se passam na Bolívia, que é um país que particularmente eu não paro muito pra pensar como é a situação lá, e ler parte dessas histórias que se passam na Bolívia ali foi muito interessante pra descobrir coisas que eu não sabia sobre esse país, porque a gente não tem muito contato. Eu particularmente não sei nada de história boliviana e eu faço história, e assim, eu descobri que, por exemplo, na Bolívia a gente tem uma cidade que é muito forte a descendência japonesa, que eu nunca imaginei que tivesse, porque aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, em São Paulo, a Liberdade, que é um bairro, mas na Bolívia a gente tem uma cidade inteira, e isso é muito interessante, gente, é muito interessante mesmo. O Terra Fresca da Sua Tumba é um livro que eu indico, foi um livro que eu gostei muito de conhecer, eu acho que vale muito a pena ler, não só pelo conteúdo das histórias, mas também para você conhecer um pouco mais da literatura latino-americana, né, até porque a Bolívia não é um dos países que a gente vê sempre, e ler autores bolivianos não é uma coisa que a gente faz com frequência, né, até porque os livros bolivianos não são tão lançados aqui, eu não lembro de nenhum outro livro boliviano que tenha sido muito comentado aqui no Brasil, mas enfim, espero que com o lançamento desse livro, mais autores bolivianos cheguem na gente, mais autores latino-americanos, né, tem tanta gente boa produzindo aqui ao nosso redor que a gente não conhece, e enfim, a gente dá muita atenção pro mercado europeu, pro mercado norte-americano, mas só que por aqui, né, nossos vizinhos produzem coisas excelentes também, né, o caso disso é a Cachorra, da Pilar Quintana, é a Mariana Henriques, é o J.P. Zoe, é o Pablo Catadian, enfim, autores excelentes e que a gente tá tendo um acesso só agora, mas enfim, antes tarde do que nunca, né, então torço muito pro sucesso do Terra Fresca da Sua Tumba, para que a gente tenha mais livros de literatura latino-americana publicados aqui, literatura latino-americana contemporânea, porque tem muita coisa boa mesmo, tem muita coisa boa mesmo sendo produzida. E assim, gente, só pra finalizar aqui essa nossa conversa, eu acho que a minha única ressalva com este livro é a edição dele, porque é o seguinte, o livro em si, a capa é muito bonita, a folha de guarda também é muito bonita, a diagramação dele é ótima também, ela é diferente porque ela é meio avermelhada, assim, achei isso muito legal. Só que o papel da capa eu achei um papel muito vagabundo. É aquele tipo de papel de edição econômica que qualquer coisinha machuca o livro. E, enfim, eu acho que como a Jandaíra é uma editora pequena, eu acho que a gente pode até relevar. Mas só que assim, gente, é um livro que não é lá muito barato. Eu fui ver o preço dele, vou até deixar o link da Amazon pra vocês darem uma conferidinha, mas ele vai estar na livraria mais próxima de vocês. Só que assim, eu acho que pelo preço dele ele poderia ter uma ediçãozinha melhor. Capa realmente, papel é porque não dá pra ver, mas o papel é muito vagabundo. E isso é um pouco desestimulante na hora de você comprar o livro físico, por exemplo. Porque assim, é claro que a capa chamou muita atenção, só que você pega no livro, é um material meio vagabundo. Tudo bem que o papel é bom e tal, mas esse material da capa, gente, tem que melhorar aí, tá? Se alguém da editora Jandaíra estiver vendo, eu recomendo melhorar, porque trabalhando como livreiro a gente sabe como é bem ali, como é que os leitores se portam na livraria, né? Como as pessoas, os clientes vão ali olhar o livro, e muitas vezes um leitor em potencial desse livro, que vai gostar muito e que vai passar para outras pessoas, por exemplo, pode não ter contato com esse livro se alguém não falar sobre ele, enfim, por conta do material da capa. E isso conta muito, tá, gente? O livro físico conta muito na livraria, nas vendas, enfim. Então fica aqui a dica para a editora Jandaíra e a editora Incompleta para darem uma melhoradinha na edição física, tá? Apesar de o trabalho gráfico ser lindo, a gente precisa também pensar no livro objeto, que é o livro que vai estar ali à venda para o cliente, tá? Mas tirando tudo isso, eu recomendo Terra Fresca da Sua Tumba. Leiam, conheçam, vamos ler mais literatura latino-americana. Esse ano eu tô tentando ler mais literatura brasileira e mais literatura fora do eixo Estados Unidos e Europa. Enfim, fico muito feliz de estar compartilhando essa dica com vocês. Literatura boliviana contemporânea. Livro bem interessante mesmo. Livro que fala sobre assuntos assim pesados de uma maneira muito única e de uma maneira muito direta, sem muitos floreios, que é uma coisa que eu adoro. Enfim, vale a pena ler o Terra Fresca da Sua Tumba, tá? Muito obrigado pela conversa que eu tô tendo. E assim, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado por estarem aqui comigo, estarem conversando aqui comigo, trocando comigo. Tenho tido muitos comentários bacanas nos últimos vídeos, o canal tá crescendo e eu tô muito feliz. E, enfim, gente, vamos trocar. Caso você já tenha lido ou caso você tenha curiosidade em ler, deixe aí nos comentários o que é que você espera ou o que você achou desse livro, tá bom? Olha, beijo, muito obrigado por me ouvirem, adoro vocês, um abraço.